Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Décio Kerrer Marques e vou lecionar a disciplina Ética e Cidadania. Estou aqui no estúdio do campus IFES Zona Norte, em Porto Velho, e ao fundo há uma parede branca com pontos interligados. À minha esquerda há dizeres bem explícito EAD Mudando Realidades. No momento eu porto um blazer preto, uma camisa preta, calça jeans e sapato marrom. E convido vocês para iniciarmos a nossa segunda aula nesta disciplina. Vamos lá. Então Aristóteles, assim como eu coloquei Platão em 3 dimensões, que partia da justiça, criava o domínio da razão e depois fundamentava a razão e a justiça na metafísica, olha só o que Aristóteles apresenta. A justiça e prudência como 2 elementos fundamentais da ética dele, que é a ética no âmbito prático e no âmbito teórico. Os aspectos comutativo, distributivo e da escolha virtuosa, que é uma resposta em relação à justiça. E o princípio da causalidade, enquanto que todas as coisas, aí a metafísica de Aristóteles, né? Que nós não vamos aprofundar muito, mas para entender a justiça tem que entender que todas as coisas têm uma finalidade. E essa finalidade a gente consegue observar de um modo mais eficiente por conta de 3 causas em todas as coisas, que é a causa formal, a causa material, a própria causa, né, dos elementos e a questão da causa final. Então essas 4 características descrevem a finalidade das coisas, né? E depois, com isso, ele cria a lógica de Aristóteles, diferente da lógica de Platão, que é metafísica, né? E entre aparente e essência, a lógica de Aristóteles é muito usada até hoje para nós, que é aquela lógica para encontrarmos um elemento da verdade, ele tem que ter identidade, o princípio da não contradição e do terceiro excluído. Em grande medida a gente vai falar também, não, de certa medida, perdão, a gente vai falar dessa dimensão lógica, mas nós vamos focar aqui, por conta da nossa aula, para a gente alcançar os nossos resultados lá no final da 4ª unidade, em relação ao nosso tempo, nós vamos focar justamente nos princípios comutativos e distributivos da justiça. Pois bem, então gostaria então de que vocês entendessem essa proposta um pouco diferente de Aristóteles em relação a Platão para criarmos uma sociedade justa. Eu gostaria de voltar aqui no assunto, né? Veja só que Parmênides aponta que toda narrativa ela reporta a uma verdade, que é a questão do ser, né? E a lógica é que o pensamento, se ele se expressa, só tem uma saída, vai ser verdadeiro, porque do outro lado o que existe é o não ser e o não ser não existe. E o outro ponto é que seria uma simulação e uma ilusão. E o outro ponto é que reportaria coisas que, de um modo convencional, a gente já sabe que a gente está reportando uma linguagem da verossimilhança, né? Que não tem realidades com fato, que seriam as nossas crenças mais mitológicas ou que envolve coisas que nós temos confiança, temos fé, mas a gente sabe que quando precisa da prova, não vai ter a prova daquilo que nós estamos falando. Isso seria o não senso, né? Depois de Parmênides, depois dos sofistas, há uma tentativa no Ocidente de restringir a importância da fala, né? Lembra que os gregos criaram uma democracia direta, onde era importante quem fosse livre, cidadão, que soubesse falar bem. E o falar bem é porque a gente usa
os sons da língua portuguesa, por exemplo, e usa bem os sons e a escrita da fala, que é particular do sujeito. Depois de Parmênides dos sofistas, Aristóteles cria uma linguagem paradigmática, apontando que só aqueles que têm acesso às essências e às formas poderiam falar a verdade, dominar a verdade. E Aristóteles vai ser um pouco mais pé no chão em relação a Platão, mas também não vai compactuar com a ideia de democracia, por exemplo, que a maioria determina o que é certo, o que é errado no governo do povo, ou simplesmente que a convenção, o consenso da maioria seria um resultado legítimo para se tornar uma verdade ou uma coisa que é falsa. Tem outros parâmetros. Novamente porque tanto Platão quanto Aristóteles estão fazendo uma afronta, está declarando guerra, tanto à linguagem mitológica dos Rapsódios, de Hesíodo e de Homero, né? E também, em especial, aos sofistas. Então aqui ele vai fazer uma crítica àquela democracia grega, porque ela não estabelece os princípios de uma sociedade ideal. Entretanto, a primeira diferença de Aristóteles para Platão é que, em Platão, mesmo que você fosse muito inteligente, que nós chamamos de autogoverno, se a sociedade não tivesse um governo justo, governado pelos melhores, jamais você teria uma vida exitosa e feliz. Jamais seria ético plenamente, né? Em Aristóteles, não. É possível você ser exitoso através do autogoverno, auto eu mesmo, né? Mesmo dentro de uma sociedade que fosse injusta, por conta desses critérios que ele apresenta aqui. Então ele parte do seguinte: para uma sociedade ética, em 3 dimensões, reporta o aspecto da justiça, que ela pode ser comutativa ou distributiva, o aspecto da prudência, que é você fazer escolhas bem centradas e equacionadas, onde em todas as ações você submete os desejos, os impulsos, que são geralmente imediatos, a uma vontade escolhida, e aí você escolhe na justa medida as coisas, nem a falta e nem o excesso. Então, a primeira perspectiva da ética em Aristóteles, quando você tem que fazer uma escolha, é você ficar no meio termo, né? Encontrar uma equalização. Se 0 a 10, por exemplo, você nunca ficar a partir do 8, e nunca ficar de 0 a 10 até o 2. Você ficar o meio aqui, do 3 ao 7. Esse seria o meio termo. A justiça está no meio termo. Então, a prudência é você submeter todas as vontades e desejos a essa vontade, que ela é equalizada a partir de uma lógica com o parâmetro de justa posição. Em relação a um aspecto da justiça, Aristóteles, ele, diferente de Platão, que pensou mais elaborando do ponto de vista filosófico mesmo, das essências, né? Aristóteles ele fez uma pesquisa empírica. Então ele investigou 151 constituições da época dele. Lembra que essas constituições não são leis, normas de 300 artigos, como é a nossa, ou a parecida com a nossa, as democracias liberais, eram pequenos textos de leis que os povos ao seu redor, lá no século IV a.C., entre o século IV e o século V, tinham, e ele pega uma herança e sai fazendo pesquisa. E dessa pesquisa de 151 constituições, ele descreve qual seria a posição da justiça que torna uma sociedade exitosa. Porque é essa preocupação que os gregos têm, né? Os gregos têm uma preocupação em criar uma sociedade excelente. Por isso que a gente até usa o termo, né, em relação às autoridades, é um vocativo, a sua excelência, né? Excelência significa uma coisa virtuosa, areté, aquilo que é melhor, fazer uma coisa bem feita, é uma coisa excelente. E é esse parâmetro que Aristóteles traz
para dentro da reflexão filosófica que vai entrar nos nossos fundamentos na sociedade ocidental. E dentro da análise que ele faz dessas 151 constituições, ele identifica justamente em relação a uma sociedade justa que ela precisa ter duas características. Uma característica ele vai chamar de justiça comutativa e uma outra de justiça distributiva. A justiça distributiva é quando se divide proporcionalmente bens e serviço comparado ao empenho e à eficiência do sujeito. Basicamente, o que nós fazemos com os concursos públicos. Então, para você se tornar um servidor público, você faz um concurso e naquele momento, evidentemente, se o concurso é de uma prova só, então ali se analisa do candidato, da candidata, quem se empenhou mais em estudar para aquele concurso e teve maior eficiência na hora de responder as provas. E aí vai ter a melhor nota e vai entrar e vai participar do concurso. As empresas também, em geral, têm feito isso quando se escolhe os melhores para ocupar uma função, que nós popularmente chamamos esse critério de meritocracia, que é você distribui proporcionalmente honra, serviços, bens, conforme o empenho e a eficiência. Entretanto, se uma sociedade, conforme a perspectiva ética de Platão, ela focar só nesse tipo de justiça, ela vai se tornar uma justiça manca, porque ele é o primeiro a perceber, do ponto de vista filosófico, que existe pobres e ricos. Então, na justiça distributiva, todo mundo está partindo do mesmo ponto. E aí sai em largada, quem for mais eficiente, mais empenho, vai vencer. E aí, na questão da justiça distributiva, tem aquela frase maravilhosa, né? Dê flautas a quem sabe tocar. Ou seja, para você ter um ganho melhor para quem vai recepcionar o serviço, ou aquele bem, é melhor que toque os melhores, né? Que tenha aulas com os melhores, evidentemente que você vai ter um resultado melhor. Então, dê flautas a quem sabe tocar. Entretanto, uma vez que tem pobres e ricos, então tem gente que parte do ponto 1 na hora de alcançar a meta. Tem outro que parte do ponto 2, outro parte do ponto 5, outro parte do ponto 7. Tem uns que estão lá na beira já do objetivo. Imagina um cara que tem uma casa, tem funcionário ao seu dispor, tem serviçais, tem carro, na hora que está um pouco cansado, vai para a praia, come bom, ingere melhores proteínas, melhores carboidratos, tem um plano de saúde top, qualquer dorzinha, aquele outro que talvez não tem nem energia na sua casa todos os dias porque não consegue pagar o talão de energia. Evidentemente que para ter justiça tem que haver uma compensação, que o verbo é comutar, mas só que a gente aqui na língua portuguesa no Brasil a gente não usa muito esse verbo. Então comutar é o verbo que depois gera a justiça comutativa, que o sinônimo do verbo comutar é compensar. Então tem que compensar, nesse caso, benefícios e punições desiguais entre os desiguais. Olha que é outro princípio. Então você compensa na justiça comutativa, você compensa desigualdade, seja punição e seja ou benefício, entre os desiguais. Porque se as pessoas são desiguais, você tem que criar um critério de desigualdade. Isso é a justiça comutativa. Então esses dois eixos, justiça comutativa e justiça distributiva, você criaria uma sociedade plenamente exitosa, virtuosa, excelente, com pessoas vigorosas e disponíveis a criarmos elementos para fazer a justiça e a ética. Ele parte, tanto a justiça comutativa e distributiva, a gente vai perceber tanto na obra A Ética Nicômaco, que é uma obra fenomenal, como também numa obra chamada A Política, né? Lamentavelmente, os escritos, né, os textos que ele fez narrando as pesquisas das 151 constituições em separado, quando houve quando queimou a biblioteca do Alexandre o Grande, de Alexandria,
então ela desapareceu. Mas a obra A Política você pode encontrar nos sebos, aí em PDF. Quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada, é fundamental. Tanto é que não entrou como princípio da nossa democracia, das democracias liberais, mas entrou como lei infraconstitucional. Por exemplo, as cotas raciais começaram lá nos Estados Unidos e também no Brasil está a todo vapor, né? Justamente para compensar as diferenças. Ou você vai num estacionamento, tem lá espaço para os idosos, espaço para os deficientes, porque entende que a gente parte de lugares diferentes. É interessante porque Aristóteles, embora muito cuidado com a linguagem, né, diferente do que os sofistas tentaram trazer o debate e através da fala, Aristóteles ao menos criou um critério para se fazer a justiça muito próximo do que é a realidade. A realidade é feita de pessoas desiguais. Então, para isso, você cria uma justiça justamente para compensar esses elementos que são tão desiguais e formar uma equalização. Veja só que Aristóteles não está falando assim, vamos superar pobres e ricos. Não, vamos só encurtar a diferença entre pobres e ricos. E aí há uma justiça nessa sociedade e há um ganho recíproco entre todos, né? Porque ele não está falando também para os escravos. Veja só, Aristóteles está falando, na justiça comutativa, ele está falando entre os cidadãos, que muitos estavam endividados, né? Lembra lá aquele grande parlamentar, se assim podemos chamar, o Solon, que ele criou um desenrola para os gregos atenienses, porque justamente estavam endividados e já não tinha condições de ter escravo e passou a ser escravo dos outros. Então, para resolver o problema do endividamento, o próprio Solon da democracia grega, acho que era a segunda parte ali da democracia grega, era um perdoamento das dívidas, justamente para a pessoa voltar a ser cidadão, porque só era cidadão quem era livre, o escravo não era cidadão. Então ele não está falando para os escravos, está falando para homens livres, cidadãos gregos, e que há diferenças, desigualdades, e que tem que ser corrigidas. Qual que é a base filosófica de Aristóteles? Não é a base, evidentemente, de Parmênides, que não há possibilidade de haver mentira. Não, há possibilidade, há um cuidado na linguagem, inclusive. Também não é a fundamento da metafísica, do que é aparente e essência, e só as pessoas eficientes e competentes têm acesso às formas. Não. Aristóteles parte do ponto de vista de uma lógica em que todas as coisas têm uma finalidade. E como é possível percebermos essa finalidade? Uma vez que ele vem da empiria, ele tem experiência na área de zootecnia, né? Até hoje, esse dia eu estava conversando com um colega que dizia que ainda tem extratos de Aristóteles que você estuda em curso de zootecnia, por exemplo, né? Que faz a análise dos vegetais, dos animais, e dali ele percebe que todas as coisas têm uma finalidade. Então, se você consegue alcançar, né, que é uma convicção, né, uma convicção, e você consegue mensurar que todas as coisas têm uma finalidade, então você equaciona os bens e os serviços, produtos e as riquezas daquela finalidade das coisas, seguindo a sua própria natureza e equalizando para uma finalidade da própria natureza. Você não vai inventar, não é a narrativa que vai inventar uma determinada coisa. Se uma determinada coisa tem uma cor, não vamos mudar essa cor por conta da melhor narrativa. Não, é a própria natureza que tem essa finalidade. E aí, nesse sentido, cria-se uma segurança, legitima a finalidade das coisas pela sua própria natureza, né? E a natureza da sociedade, a finalidade da sociedade é o bem comum. O homem é um ser social. Então é nessa perspectiva, que é o que nos interessa aqui, que há uma convicção nesse momento, né? Se para Platão a justiça é fixa e ela é o grande elemento de criar um aspecto social comum, e aí por isso cria-se um grupo de estudiosos para puxar a sociedade para frente, em nome desse ponto fixo que é a justiça. Em Aristóteles não, a própria sociedade ela visa o bem comum.
Então é só reorientar e orientar e organizar cada coisa segundo a sua finalidade, a partir dessa lógica, que alcançaríamos uma sociedade justa. Tá? Então, basicamente, essa é a grande contribuição de Aristóteles, que nos interessa aqui para a ética, né? Claro que a questão da prudência, submeter todos os desejos e impulsos a uma vontade deliberada, e essa vontade sempre partindo do meio termo, é uma experiência a partir de uma sabedoria que é válida. Só que como contribuição mesmo para o nosso curso, é importante esse elemento da justiça distributiva e comutativa. Entendemos que só há justiça, do ponto de vista amplo, se houver esses dois eixos paralelos e em funcionamento constante. A meritocracia, que é a distributiva, e a comutativa, quando você trata o princípio da isonomia. Né? Todos somos iguais perante a lei, entretanto, cada um parte de um ponto desigual em relação à questão econômica. Por isso, tem que se compensar essas desigualdades. Espero que façam bons estudos dos textos que estão agregados à unidade, as atividades de percurso, e para a gente avançar, nós vamos dar um passo bem grande, passar pela medieval e vamos entrar na compreensão de justiça e de ética moderna na próxima unidade. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.